Muito boa tarde para você. Governadores de direita se reuniram hoje em Brasília para demonstrar apoio ao relator do PL antifacção, o deputado Guilherme Derrite. Uma dessas reuniões, que terminou no fim da tarde, agora há pouco, foi com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e quem acompanha todas as articulações, as possibilidades para essa votação é a Carol Rosito, direto de Brasília, que nesse momento está ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Carol, bem-vinda e bem-vindo também ao governador aqui no CNN Arena. Oi, Juliana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Governador, boa tarde para o senhor, muito obrigada pela entrevista. Ju, o governador participou agora há pouco de um encontro com o presidente Hugo Mota aqui na Câmara dos Deputados, acompanhado também de outros governadores, como não só como o governador de Goiás, mas também Cláudio Castro, Romeu Zema, Celina Leão. E os governadores trouxeram algumas sugestões em relação ao tema, que é o grande tema de debate hoje aqui na Câmara, que é esse marco legal que combate crime organizado, um texto do deputado Guilherme Derrite ao substitutivo. É um substitutivo do texto apresentado pelo governo que tratava sobre o PL antifacção. Governador, começo perguntando então quais foram essas sugestões, quais são os pontos inegociáveis nesse momento dentro do texto do relator e também da proposta original que foi feita pelo governo. Veja, nós não fizemos uma análise sobre o texto, até porque o relator, eu estive com ele hoje, como nós participamos de um almoço lá na frente parlamentar do Mercado Livre, e realmente ele não estava recebendo ainda sugestões agora, então ele não tem um texto final. O que nós viemos foi, na verdade, e cada governador fez o seu ofício e pediu ao presidente Hugo Mota que nós, que somos governadores, que tratamos do assunto, nós queremos participar para trazer as nossas inquietações. Ou seja, nós estamos diante de um problema que ele não é um problema que alguns tentam colocar, mas é um problema político. Não, isso é um problema de governabilidade. Não é problema político, é problema de campanha eleitoral. Não, não é campanha eleitoral. É um problema que a população hoje está, todas as pesquisas que você faz, é o tema mais relevante da queixa. 2 vezes acima do segundo lugar. Então o que nós precisamos é saber, a sociedade quer saber como nós vamos dar a ela segurança pública. Ora, foi uma prioridade que eu dei ao meu governo. Goiás eu tenho 88% de aprovação. Goiás eu consegui implantar um sistema de segurança pública que funciona para a população. Ou seja, lá, preso está preso, faccionado está incomunicável, não tem visita íntima, essa pessoa vai cumprir a sua pena. Ao mesmo tempo, nós temos uma área de inteligência extremamente ágil, nós temos resultados que são importantes para que as pessoas entendam a relevância da segurança pública. Olha, é um dado que ele é incontestável, não adianta. Eu recebi o Estado, eu tinha 1.073 jovens no socioeducativo, jovens julgados, condenados. 1.073, hoje eu tenho 168, ou seja, 83% a menos. Então, o que corrige a pessoa não é colocá-lo no socioeducativo. O que corrige é que você não deixa o faccionado ser exemplo para os jovens que hoje estão tendo uma geração totalmente distorcida pela influência do narcotráfico na comunidade. Então, é isso que é. Eu quero deixar bem claro. Olha, vocês podem ter a certeza, com a experiência que eu tenho no Legislativo e hoje com o meu segundo mandato de governador, o melhor programa social para o país hoje, tá certo? É um combate duro e forte às organizações criminosas. Não tenho dúvida. É o maior programa social para o país. Aí você recupera tudo. E por isso eu sou o primeiro lugar na educação. Aumenta cada vez mais a industrialização, avança cada vez mais a pesquisa. O Estado cresce, porque se você não tem segurança, você não tem governabilidade. Esse é o ponto fundamental. Gente, é tão importante que é o seguro de carro mais barato do país. Por quê? Porque ali nós cuidamos para que as pessoas tenham segurança pública. Não tem. A nossa polícia, ela é altamente preparada, qualificada para não ter. Você nunca mais teve um roubo a banco em Goiás. Nunca teve um assalto a carro forte. Nunca teve um novo cangaço. Nunca teve um sequestro.
nunca teve invasão de terra. Você tem 6 anos e meio que nós conseguimos dar liberdade para a população. A pessoa vai pegar o ônibus 4 horas da manhã, vai fazer a feira dele, vai correr. Tem gente que gosta de fazer, né, o treininho aí às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, com liberdade, com o telefone celular na mão, andando. Então, o que nós estamos aqui preocupados é que essa lei possa ser capaz de transferir cada vez mais a nós, governadores, a capacidade do enfrentamento com o crime organizado. É isso que nós precisamos. Vou passar para o estúdio também. Ju, eu vou fazer a sua pergunta para o governador. Diga. Claro, Carol, muito obrigada. Queria perguntar sobre prazos. Tem uma discussão agora entre esquerda e oposição, unindo essas duas alas, sobre adiar a votação de hoje para daqui a 30 dias. Qual seria o motivo? Isso foi um pedido dos governadores? A Juliana perguntou sobre prazos, né? Inclusive um tema que está unindo esquerda e direita nesse momento. Os senhores levaram a sugestão ao presidente Hugo Motta de adiar essa discussão, esse debate, pelo menos 30 dias. Qual foi, inclusive, a reação do presidente Hugo Motta? Qual o motivo desse adiamento? O que os senhores esperam durante esse período? O que nós esperamos, Ju, é que tenha um texto. Porque você não é porque você vai aprovar um projeto antifacção que esse título aí vai resolver o problema de combate à antifacção. Você tem que saber se realmente ali você passa a ter ferramentas capazes de poder fazer um monitoramento completo nos presídios, tá? Que todas as audiências sejam gravadas, para que você não tenha o faccionado dentro do presídio sendo protegido pelo Estado, que ela é a responsabilidade nossa, e ele dando ordem para matar as pessoas do lado de fora. Isso você destrói a confiança da segurança pública. Ninguém quer expor a sua família para ser vitimado por alguém que está lá dentro. Nós estamos perguntando se essas audiências de custódia elas vão ser repetitivas, porque não só uma audiência de custódia. Se ele é reincidente, para que mais audiência? Você já roubou um celular, amanhã voltou, roubou outro celular, depois roubou um carro, depois voltou, roubou outro carro. Aí todo dia uma audiência de custódia? Então para que isso? O que nós precisamos cada vez mais é de ter uma reciprocidade por parte do governo federal em termos dos investimentos que nós fazemos nos estados. Só para você ter uma ideia, em 6 anos e meio eu investi 17 bilhões. O governo federal me passou 980 milhões, 5%. Ou seja, são situações que você precisa de ter toda essa capacidade para você criar uma legislação que ela feche esses buracos, tá certo? Aonde as pessoas se acham no direito de poder escapar das regras legais. Eu sequestro, eu vou lá, consigo desestruturar uma facção. Aí eu pego lá, a polícia vai lá e confisca avião, helicóptero, jato e tudo mais. Bom, o que acontece? Ao invés de ter a desapropriação imediata, eles têm os artifícios dele de criar um táxi aéreo, de criar uma maneira de dizer, não, eu não sabia que estava viajando. Olha, se amanhã uma propriedade rural é pega com maconha dentro dela, ela é expropriada, ela não é nem remunerada, ela é expropriada. Agora, quando pega todo esse material dentro do helicóptero, do avião, não, mas aí eu emprestei, eu não sabia, nem tal. Então, nós precisamos de achar, tá certo, mecanismo nesta lei, que é uma oportunidade ímpar, porque não é a praia do PT, tá certo? É combater faccionado. Então nós temos essa oportunidade de poder fazer deste projeto um projeto que tenha resultado. Você olha e fala, não, agora sim, agora nós temos uma legislação capaz de botar freio na bandidagem. Vou passar agora a palavra para o Pedro Venceslau. Boa noite, Carol. Boa noite, governador. Eu queria saber qual a leitura do governador sobre a posição do PL do União Brasil, que quer apresentar um destaque para equiparar facções ao terrorismo. E como é que ele avalia a exclusão dessa equiparação do texto do Guilherme Derrite?
O Pedro pergunta, governador, qual a opinião do senhor em relação à possibilidade que foi colocada pelo PL, inclusive União Brasil, de apresentarem um destaque, se o texto fosse discutido hoje, por exemplo, para equiparar facções criminosas ao crime de terrorismo. E o relator ontem acabou retirando isso para atender, inclusive, a pedido do próprio governo. Qual a opinião do senhor em relação a essa equiparação? Pedro, deixa eu deixar bem claro. A minha posição é exatamente que faccionado, ele tem que ser comparado e ele é terrorista. Bem claro. Por vários motivos. Essa historiazinha criada pelo governo, olha, se você criar como se fosse a figura do terrorista, você colocaria a soberania brasileira em jogo. Ah, que soberania brasileira, gente? Ela está toda na mão do PCC e do Comando Vermelho. O presidente está lá na Amazônia. Quem é que entra na Amazônia hoje sem pedir para o PCC e o Comando Vermelho? É a área que mais hoje, tá certo? Produz não, absorve dos países limítrofes e mais exporta cocaína no mundo hoje. Todo o garimpo hoje é dominado por eles. Todo o contrabando de madeira. Quem é que entra na Bahia hoje? Quem é que entra no Ceará hoje? Então, isso é soberania que o presidente Lula fala, mas na verdade essa soberania ela já foi repassada para o crime. E um ponto que é mais relevante que é comparado a terrorismo, ou seja, eles identificam agentes do Estado para matar, para intimidar a população e as autoridades. Nós vimos aí a tentativa para matar o Gaquia, né? Uma pessoa que é especialista nessa área de combate aos faccionados. Nós vimos aí a operação para matar o diretor-geral da penitenciária de Presidente Prudente, daquele delegado que foi da Polícia Civil de São Paulo que foi assassinado. Então, isto aí não é um crime de alguém que saiu um dia e foi ali roubar uma caminhonete. Não, isso é uma estrutura de governo, só que é um governo do crime. Mas eles hoje têm soberania em muitas áreas, ou seja, o crime hoje comanda várias áreas em vários estados do Brasil. Então isso para mim é terrorismo. Se não for aprovado agora, no projeto agora, que apesar, se for colocado na pauta, vai aprovar. Eu conheço essa casa. Se for colocado para votação, ela vai ter quase que 70% dos votos aqui no plenário. Tá certo? Essa é uma realidade. Agora, se não for, se eu chegar à presidência, o meu segundo ato vai ser exatamente aí transformar em terrorista todos aqueles que são das facções criminosas. Perfeito. Só para a gente encerrar e concluir aqui, entender direitinho, a opinião dos governadores, então, seria adiar o texto por completo e não votar apenas hoje o texto que já foi apresentado, por exemplo, pelo deputado Derrite e, posteriormente, discutir essa questão do terrorismo. Não adiantaria, assim, Não, até porque a falta lá não é só essa, a falta lá são vários outros pontos que eu citei aqui no decorrer da entrevista que não estão incluídos ao relatório até agora. Tá certo, vamos esperar, como eu disse, né, Ju, claro, uma decisão que precisa ser tomada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, ele ainda não se manifestou publicamente, pelo menos, em relação à sua decisão. A gente também sabe que nos bastidores Derrite vem conversando com algumas bancadas, já passou ali em alguns partidos para buscar novas sugestões, mas vamos ver como é que vai ser aqui o andamento da Câmara até o fim do dia sobre as sugestões que foram apresentadas pelos governadores e a decisão final do presidente Hugo Mota. Por hora eu agradeço, governador, a presença do senhor, a participação. Devolvo aos estúdios. Ju. Muito obrigada, Carol. Agradeça também ao governador Ronaldo Caiado.